Amém. Benção, Dani. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Amém? Você pode falar isso? O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Amém. Porque Ele é quem opera, todas as coisas, quem manifesta o poder da sua vontade, quem nos dirige, quem nos faz realmente prevalecer. Ainda bem, glória a Deus. Abre a palavra de Deus, eu tinha separado aqui, e por isso que eu falei, vamos continuar falando de Jesus. Eu creio que Deus realmente quer que a gente medite sobre Ele essa noite. E lá no livro de Atos, no Novo Testamento, você podia abrir lá no capítulo de número 4, em Atos, no capítulo número 4, o livro de Atos, o próprio livro já tem esse significado, é os Atos dos Apóstolos, as experiências dos homens e as mulheres de Deus num determinado período, um período muito especial, que é exatamente o período após a ressurreição de Jesus, o período muito especial também porque houve a descida do Espírito Santo, conforme promessa de Deus. Então os homens acrescentaram à sua vida algo muito especial, algo que não tinha, Porque por mais importante que tenha sido Moisés, Neemias, Jeremias, Samuel e Davi e outros líderes e outros homens e mulheres, Esther, Raquel, outras pessoas que foram usadas por Deus, mas não foram usadas dentro de um contexto de realmente uma presença do Espírito Santo de Deus na vida delas como algo realmente permanente, constante. Então, a partir do momento de Atos ali, a partir do batismo no Espírito Santo, a partir dessa experiência, é algo maravilhoso para a vida do homem, sobre a vida da humanidade, porque isso pode mudar tudo, Ou seja, realmente todo homem, toda mulher que quer ser usado por Deus, realmente quer ser um instrumento do Senhor, é importante que a gente tenha a experiência da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? E toda vez que você lê sobre isso na Bíblia, eu não estou falando do Espírito em letra minúscula, o nosso Espírito, porque o nosso Espírito, como o homem, o da mulher, é em letra minúscula. Estamos falando do Espírito Santo de Deus, da própria presença do Deus vivo dentro da gente, no nosso interior, ocupando um lugar realmente muito especial na nossa vida, de forma constante e permanente. Um milagre, algo que nós não merecemos, mas Deus entendeu que assim é o melhor. E aqui em Atos, no capítulo número 4, antes da gente ler esse texto, eu queria só contar para você um pouquinho do capítulo 3, porque os fatos que nós vamos ler aqui estão relacionados ao capítulo 3, porque os apóstolos João e Pedro, eles estavam na cidade lá e eles foram no templo, e havia nesse templo uma pessoa, um homem, que há mais de 40 anos ele era paraplégico. E a função dele naquele templo era exatamente todo dia estar ali para pedir esmola. E ele fez isso durante a sua vida praticamente inteira. Então ele tinha mais de 40 anos que ele essa pessoa, que tinha essa condição ali no templo. E ele era uma pessoa muito conhecida, e certamente quem passava por ali, e eram milhares de pessoas que passavam por ali durante aquele período, viram esse homem. E o fato é que quando Pedro e João estavam na cidade, eles estiveram nesse lugar. E ao entrar nesse local, o aleijado lá, o mendigo, ele estava à porta do templo e ele pediu uma ajuda para Pedro. Ele pediu, é natural, era isso que ele fazia todo dia. E quando ele pede ajuda, e Pedro então responde para ele que nem ouro nem prata eles tinham, mas o que eles tinham, eles iam dar para ele. E aí eles pegam e operam ali, eles falam que você seja curado em nome de Jesus. E o fato é, irmãos, que entre vários testemunhos, milhares de testemunhos relatados na Bíblia, esse homem foi curado instantaneamente. E ele começou a andar. E aquilo foi um negócio assim complicado, Tipo assim, trouxe um desdobramento sobre a vida da cidade, sobre a vida daquele lugar, e tornou notório, por todo aquele lugar. Interessante, uma coisa tão boa, Era para ser algo assim para alegrar todo mundo, mas não foi. Por incrível que pareça, não foi. Parece que aquilo realmente, e aí no capítulo 4 nós vamos entender que aquilo não agradou
né? Por mais maravilhoso que aquilo tenha sido, aquilo não foi algo que agradou muitas pessoas, muito pelo contrário, incomodou, né? É porque a gente precisa observar isso, irmãos, mesmo na sociedade que a gente está hoje, que o fato é que a pessoa de Jesus, a natureza, a presença de Jesus, ela incomoda, né? Ela incomoda inclusive as nossas vidas, porque só é possível a gente buscar melhorar, buscar ser aperfeiçoado, buscar vencer as nossas dificuldades, os nossos pecados, aquilo que muitas vezes não convém, exatamente por causa da presença dele, né? Porque isso realmente nos inquieta, e com mais na sociedade. Então, por mais que a gente pense que isso é muito romântico ou é muito romantizado, literalmente, quando há a presença de Jesus, isso realmente é algo que traz muito transtorno, porque isso mexe com as pessoas. E aqui no capítulo 4, eu estou falando isso um pouquinho para você, para resumir um pouquinho. O fato é que a partir do capítulo 4, a palavra de Deus diz aqui, aí você pode ler comigo. Quero ler um pouquinho do texto aqui, pelo menos até o versículo 14 com os irmãos. E a palavra de Deus diz assim, que estando eles, né, no caso Pedro e João, né, aqueles dois apóstolos, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, né? Então, o fato é que eles estavam lá e apareceu esse grupo de pessoas que eram investidas de autoridade religiosa, né? Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Inclusive, os saduceus, eles nem... porque na questão judaica lá tem os fariseus e os saduceus. Os fariseus não têm muito problema com a questão da ressurreição, não. Já os saduceus, eles não acreditam na ressurreição, eles acreditam na reencarnação. Então, eles ficaram muito incomodados com isso, né? E são judeus, são da religião judaica. Interessante isso. No versículo 3, a palavra de Deus fala que eles lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou um número de quase 5.000 pessoas. Ouviram a pregação de João e creram. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciãos, os escribas. Então Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. É interessante entender isso aqui, né? Porque essa linhagem do sumo sacerdote é exatamente aquela linhagem que está vinculada à tribo de Levi, à tribo de Levítico, né? Porque o sacerdócio sobre a nação de Israel, em relação às outras 11 tribos, eles eram atributos dessa tribo. Então, essa tradição se conserva. Essa turma tudo era dessa tribo, a tribo de Levítico, né? Então, eles têm a função sacerdotal sobre a vida de Israel. Versículo 7. Eles colocaram Pedro e João no meio e perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está diante de vós, são e curado. Versículo 11, é muito importante, irmãos, o que o apóstolo fala aqui. Ele fala assim, ele, ou seja, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, né? Então eles estavam cientes que aqueles homens que estavam trazendo aquela mensagem, eles não eram nem dentro de uma condição de educação, de conhecimento, de cultura, né, de formação, vamos dizer assim, de berço. Eles eram pessoas simples, pessoas singelas na vida da sociedade.
e aqueles homens estavam trazendo uma mensagem com ousadia, com a intrepidez que chama a atenção deles, né? Porque eles eram homens iletrados, indoutos, né? E eles se maravilharam, versículo 13 aí, né? Diante do conhecimento que tinham, e realmente perceberam que eles haviam estado com Jesus. Mas, né? Versículo 14. Mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então, irmãos, assim, a gente percebe, eu até tenho uma frase que eu gosto muito de lembrar ela, que um determinado autor ele escreveu. Ele fala o seguinte, ele fala assim: você ofereça Jesus para as pessoas como aquele Jesus bonzinho, amoroso, né? Sociável, um Jesus onde todos podem participar. Você ofereça esse Jesus para as pessoas e elas vão gostar. Mas você ofereça Jesus para as pessoas, sendo o único que pode realmente nos salvar, talvez elas não vão gostar muito disso. Porque para viver essa realidade, é importante, né, que a gente se submeta ao senhorio de Jesus. Que ele realmente possa ser, conforme a Bíblia diz, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? É aquele que realmente ele controla, ele domina, ou seja, ele passa. Aquele Jesus que não é simplesmente uma pessoa, um líder que foi maravilhoso, que tem uma mensagem maravilhosa, mas é o Jesus realmente onde eu preciso submeter a minha vida, eu preciso submeter a minha intimidade, eu preciso realmente colocar sobre a presença dele toda a realidade da minha vida. Ou seja, ele realmente é o Senhor. Né? E quando os apóstolos são confrontados por causa dessa realidade, eles têm a oportunidade de ministrar sobre a vida de pessoas importantes, pessoas que eram líderes na sociedade naquela época, de que, na verdade, eles até tinham uma mensagem religiosa, eles tinham uma mensagem que trazia, né, o contexto, ou pelo menos tentava trazer o contexto de fé para a vida das pessoas, mas, na verdade, eles cometeram um fato muito sério, porque eles rejeitaram o Senhor, eles rejeitaram o Criador da vida, eles não se submeteram a uma realidade realmente fundamental na relação com Deus. Ao ponto que ele diz o seguinte, né, ele fala aqui no versículo, vocês rejeitaram a pedra angular. Isso o que quer dizer? Né? Para quem trabalha com construção, uma construção ela não é feita de qualquer maneira, ela precisa de referências. Né? Não é isso, Cristina? Precisa de referências. Essas referências é que vão determinar ela não ficar fora do prumo, né? Ela não ficar, vamos dizer assim, desorganizada na condição da construção. Então ela precisa de referências. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, Jesus é essa pedra angular. Jesus, na vida de cada um de nós, ele tem que ser realmente o quê? Esse fundamento, esse princípio absoluto, inegociável, para que realmente a nossa vida possa, a partir disso, ser verdadeiramente orientada. É disso que ele está falando. E ele está falando que isso deve ser colocado como algo que seja o quê? Principal. Então, quando Jesus, lá em Mateus, ele vai falar de uma casa que é edificada sobre a areia, e de uma casa que é edificada sobre a rocha. E ele fala, uma casa edificada sobre é uma figura, né? Uma figura de linguagem, mas ele fala, uma casa poderia ser uma vida, um projeto, um plano, um desejo, por melhor que ele seja, por mais bonito que ele seja, por mais impressionante que ele possa causar na vida das pessoas, na sociedade, quem está em torno de nós, se isso foi edificado sobre a areia, não tem Jesus como fundamento. E certamente, com o tempo, virá o vento, virão as águas, e isso vai o quê? Cair ao chão. Não vai prevalecer. Mas ele observa também por essa mesma figura, a figura da rocha. Porque aquilo que a gente estabelece, aquilo que a gente fundamenta sobre essa rocha, né, e a figura aí serve, né, para a pessoa de Jesus, ou seja, tudo aquilo na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que sinceramente você fundamenta sobre a pessoa de Jesus. A palavra de Deus fala que não vai vir ventos, não... Obrigado, Andrezinho. Não vai vir águas, é assim que a palavra fala? Não é, né? A palavra, mesmo fundamentada sobre a rocha, a palavra de Deus fala, poderão vir os ventos,
poderão vir as águas, poderão vir muitas vezes as tribulações, as tempestades, mas o fato é, dessa casa, desse projeto, dessa vida, está fundamentado sobre a pessoa de Jesus, então ela vai prevalecer. Amém, irmãos? É promessa de Deus, né? E o fato é que quando a gente olha para esse único texto, a gente pode observar, né, que esses homens, né, João e Pedro, tomando eles como referência, ao fato de ter essa experiência com Jesus, ao fato de ter essa convivência com o Senhor Jesus, isso transformou totalmente a vida deles. Totalmente. A cultura, o conhecimento, a capacidade que eles não tinham naturalmente produzida por aquilo que o homem poderia produzir, Deus colocou sobre a vida deles. E era notório, né? Aqueles homens, eles perceberam como pode uma pessoa ou pessoas nessa condição ministrar, falar, anunciar, defender com tanta autoridade, com tanta ousadia a pessoa de Jesus. E como pode, né, essas pessoas que ainda não têm nenhuma condição, vamos dizer assim, técnica, para curar um enfermo, para curar um aleijado de mais de 40 anos, e tornar isso notório na vida da sociedade, passar por ali e simplesmente dizer que aquilo que eles não tinham como dar, mas aquilo que eles tinham, eles iam dar. Então levanta e anda em nome de Jesus. O fato é, irmãos, que aquilo era realmente o que naqueles dias muito evidente, a ação de Deus, a manifestação de Deus, para que realmente aquele fato pudesse realmente ter sido um marco na vida daquela sociedade. Às vezes a gente fica pensando assim, será que eu estou sendo ousado? Será que isso tem realmente ocupado a minha vida? Será que Jesus tem feito tanta diferença na minha vida e tem realmente sido tão importante na minha vida que eu posso, naquilo que eu vivo, naquilo que são as minhas experiências, eu posso realmente manifestar na vida das pessoas, nas minhas experiências ou nas experiências dela, a presença de Jesus, o poder de Deus, a manifestação do Todo-Poderoso? Porque disso nós estamos falando. Amém? O nosso Pai é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores. Então, assim, a gente tem que considerar isso. Há poucos dias, a gente teve uma experiência bem interessante. Eu não vou dar muito detalhe, mas a gente estava indo numa rota e dentro do que era o nosso plano, aquilo era algo que era impossível. Assim, o fato é que a gente estava indo e crendo que ia dar tudo certo, mas de repente surgiu obstáculos, né? Surgiu obstáculos e a gente pensou, agora não dá para avançar mais. Não dá para avançar mais. Mas aí, graças a Deus que no nosso meio, e graças a Deus que Deus sempre levanta, né, um Caleb ou um Josué, né? E eu creio que na sua vida também você já deve ter passado por alguma experiência, que você fala, bom, agora é caixão, né? Agora é falência, agora é morte. E porque naturalmente a gente olha para aquilo e talvez identifica. Imagina esse coxo, né, esse aleijado na porta desse lugar, ele nunca, você observa que ele não pediu isso, né? A fé não estava nele. Para ele ia morrer desse jeito, pedindo esmola naquele lugar e já estava de bom tamanho. Mas, no entanto, Deus levantou ali um homem, 2 homens, para ser Caleb, para ser Josué na vida daquele homem e falar, levanta e anda, avança, entra na terra prometida, porque Deus prometeu e Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. E às vezes a gente está sentado aqui, nós estamos sentados e a gente não está percebendo. Mas a gente vai ficando amoldado, muitas vezes, aquilo que é simplesmente uma realidade natural. Isso é fato. E, na verdade, Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente realmente entenda que Ele está no controle da nossa vida, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, então Ele tem poder para operar e manifestar a sua vontade, independente das nossas circunstâncias. Porque Ele é Deus. Amém? Então, assim, outro dia, até semana passada, eu comentei um pouquinho com os irmãos, não vou deixar o texto aqui não, mas eu quero depois voltar um pouquinho. Se você abrir a sua Bíblia lá em Efésios no capítulo de número 4, número 3, abre aí para você ver, só para a gente traçar um comentário aqui para a nossa edificação. Lá em Efésios, no capítulo 3, um pouquinho mais para frente, o apóstolo Paulo, ele faz
uma oração. Ele faz uma oração, e eu quero que você entenda que essa noite, essa oração é para a minha vida e para a sua vida. Essa oração é para a minha casa e para a sua casa. Olha aqui o que ele está falando. Lá no versículo 14, Efésios capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo faz essa oração. Ele diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito na sua Bíblia aí está em letra maiúscula? Tá, irmãos? Amém? No seu homem interior. Você pode observar o seguinte na Bíblia. A Bíblia compara a gente com algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, Deus compara a gente com árvore. Não é verdade? Né? O homem que confia no Senhor é como árvore plantada na margem dos ribeiros, né? Das águas. Né? Amém? Árvore. Outras vezes Deus também compara a gente com ovelha. Amém? Porque a gente é como ovelha. Né? Outro dia eu estava até falando com o Marquinhos. Acho que Deus não quer que a gente seja águia. Ele quer que a gente seja ovelha. Se a gente for ovelha, já está de bom tamanho. Né? Porque uma ovelha é possível ele poder nos conduzir, nos levar realmente por onde seja importante, onde seja relevante. Né? Então é importante ser ovelha. Outra hora ele compara a gente também. O que é mais que ele compara a gente? Ele compara a gente com um vaso. Lá na visão do oleiro, né? Ele estava fazendo barro, e o barro quebrou, e aí Deus veio e fez de novo, e Deus fala que faz como Ele quer, porque Ele é o oleiro. Amém? Então Ele pode moldar o barro e formar como Ele quer. Ele é tão interessante ele observar isso, que Ele fala, inclusive, que Ele pode fazer esse vaso ser um vaso de honra, como Ele pode fazer esse vaso ser um vaso de desonra. Daí a gente pode entender que, por exemplo, o faraó foi feito um vaso para desonra, para cumprir esse propósito. Judas foi feito um vaso para ser um vaso de desonra, para cumprir esse propósito. E nós podemos entender que muitos homens e mulheres foram feitos para ser um vaso de honra, para ser bênção, para exatamente cumprir esse propósito. Então, quando Paulo está ministrando sobre essa palavra e sobre essa oração, ele está falando do nosso interior. Se a gente é um vaso, irmãos, e aí você conhece um vaso, a gente pode, e a gente tem essa capacidade, e também deve ter essa possibilidade, né, de encher esse vaso com alguma coisa. Certo? Quem vai fazer isso é nós. É nós podemos fazer. Eu não vou pedir nem para você abrir, mas só vou abrir aqui para poder me orientar aqui. Lá em Gálatas, não sei se você já leu sobre isso, lá no livro de Gálatas, ele fala das obras, ele fala das obras mortas, ele fala do que a gente pode pôr nesse vaso. Então eu vou só ler para você ter uma ideia aqui. Ele fala assim, olha, nesse vaso, está lá em Gálatas capítulo 5, depois ele fala que a gente pode colocar prostituição, nós podemos colocar impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando ele fala de orar realmente por esse homem interior, ele está exortando as nossas vidas para que a gente não use a nossa vida, não use o vaso que somos, exatamente para depositar coisas semelhantes a essas. Porque na medida que eu coloco nesse vaso, nesse homem, nessa mulher interior, essas coisas que não convêm, elas vão produzir morte. É como um lixo. Né? Lá em casa, por exemplo, também deve ser igual na sua casa, você necessariamente, talvez você tira, lá a gente é apartamento. Eu imagino que se a gente ficar lá em casa, a gente deve tirar lixo pelo menos umas 5 ou 6 vezes por dia. Porque vai colocando lá na lixeirinha e leva para o lixo. Coloca na lixeirinha. Então, se você começar a guardar esse lixo, daqui a pouco sua casa está sem condições de convivência. Não é isso? Porque vai ficar cheirando mal, aquilo vai produzir o que não convém. Então,
o interior do homem é a mesma coisa. Por isso que é importante que a gente esteja com o quê? Com o nosso interior limpo, em primeiro lugar, mas não vazio. Não vazio. Porque a gente precisa ocupar isso com algo que realmente seja bom, que seja agradável, que seja realmente proveitoso. Né? Então o apóstolo Paulo, ele ministra essa oração para exatamente ter esse cuidado com o nosso homem interior, conforme ele falou aí no versículo 16, para que a gente seja fortalecido. Aí ele diz assim no versículo 7, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a palavra de Deus, ela vai trazendo, ela vai acrescentando às nossas vidas o quê? Uma direção. Então, você precisa, não é estar vazio, porque um vaso vazio, ele não vai o quê? Manifestar algo de Deus. Mas também você precisa não estar permitindo que coisas que não convenham possam ocupar esse lugar na sua vida. É o desânimo, né? É a apatia, né? É a tristeza, é o ressentimento, a amargura, inveja, né? Expressões facciosas, né? Aquela coisa do pessimismo. Então, na medida que essas coisas vão entrando na pessoa, o que vai acontecer? Ela não vai produzir o sinal de Deus, ela não vai manifestar a vontade de Deus. Então é preciso que não só estar vazio, mas é preciso ocupar isso com algo muito especial. E a palavra de Deus fala, e o apóstolo Paulo ora aqui, e os nossos irmãos João e Pedro tiveram essa experiência poderosa ali diante daquelas autoridades, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, às vezes a gente poderia passar ensinando muita coisa para as pessoas, mas assim, o que é importante mesmo é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é uma realidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela, em primeiro lugar, ela fica mais leve, porque ela não vai resistir ao movimento de Deus, né? Você já viu como é que é uma pena, né? Esse celular meu aqui, ele é pesado. Se eu soprar ele, ele não anda desse lugar, a não ser por um poder sobrenatural, né? Mas assim, ele não anda desse lugar. Mas se eu colocasse uma pena aqui, talvez eu soprando, ela anda. E na verdade, Deus quer, na presença de Deus, isso é muito importante. Tem muita gente sofrendo porque está resistindo àquilo que é a vontade de Deus. Está resistindo a essa manifestação. Porque dessa forma você atrasa, você adia, você traz o impedimento, né? E às vezes isso não é simples como você pensa. Eu, por exemplo, já vi assim, casos e pessoas contarem para mim, eu fico triste com isso. A pessoa fala assim, aconteceu um negócio há 20 anos. Aconteceu um negócio há 30 anos. E a pessoa está falando aquilo ainda, como algo que machuca o seu coração, que fere os seus sentimentos, que construiu barreiras, traz impedimentos. Irmãos, por favor, não perca tempo com isso. Resolva isso. Transponha essa realidade pelo poder de Deus. Porque isso vai transformar a sua vida e vai manifestar uma realidade poderosa em Deus. Porque não convém, entende? Isso ocupa um lugar na sua vida que não convém. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque é para frente, tem um ditado, é para frente que anda, né? É verdade, é para frente que anda, né? Às vezes a gente pode ficar preso também por algo muito agradável, né? Porque também pode, a pessoa fica presa, às vezes por um sonho, por uma viagem muito bem sucedida, algo maravilhoso que aconteceu, e a pessoa acaba ficando escrava daquilo e acha que tem que ser sempre daquele jeito e não vale outra experiência, não tem outra forma de ser feliz. Isso também não convém.
Essas manifestações, elas não vão produzir o sinal a favor de Deus, porque isso vai acabar entristecendo, né, e fazendo com que isso crie muita dificuldade. Então, o fato é, entendendo pela fé, que Cristo realmente é o quê? É o verdadeiro fundamento da nossa vida, né? Ele é a pedra angular da nossa vida. Ele é a referência da nossa vida. Todas as coisas na minha vida, na sua vida, nós vamos fundamentar segundo essa realidade. Então, ele vai o quê? Ele vai governar literalmente a nossa experiência de vida. Às vezes a gente fala, eu gosto muito desse salmo, né? E eu até escrevo lá na minha agenda todo ano. Eu ainda uso a agenda de papel, viu, irmãos? É a minha idade, né? Eu tenho que ter ela, né? Então, assim, a primeira coisa que eu escrevo na minha Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Creio nisso pela fé e graças a Deus, vou falar um negócio, até hoje não deu errado. Amém? E olha que já aconteceu um monte de coisa. Eu também não sou tão velho assim, né? Eu fiz 59 agora. E, então, assim, já aconteceu muita coisa, já passou tantos governos, já aconteceu tanta doença, já aconteceu tanta, né, coisa, e Deus está ali fiel, mantendo a gente de pé, livrando. Como que Ele faz isso? Não sei. Assim, eu sei que Ele faz. Ele faz. Né? E eu sei que você também sabe que Ele faz, irmãos. Eu sei, porque você também tem vivido isso, né? Uma vez eu estava conversando com um primo da Olímpia, que o cara, ele é uma autoridade no Brasil, assim, na área de seguro, ele é o top. Né? E a mulher dele era assessora de um deputado. E aí ela veio conversar comigo e começar a criticar a igreja. Falar assim, não, esse povo, gente lá de São Paulo, né, da alta sociedade, esse povo dá dinheiro para a igreja. Eu não sei o quê. Eu falei, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Tem milhões de pessoas no Brasil, só no Brasil, dando dinheiro para a igreja. Se esse negócio não funcionasse, você acha que o povo ia dar dinheiro para a igreja? É simples, irmãos. Porque o povo não é bobo, não, gente. Sabe? Então, nós estamos falando de fé. Não estamos falando de dar dinheiro para a igreja. Para eles, estão falando assim, nós estamos falando de dar dinheiro para a igreja. Não estamos falando disso, irmão. Nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de pessoas, conforme a Bíblia diz lá em Hebreus, que entenderam que Deus se tornou galardoador das suas vidas. Nós entendemos que Deus realmente... O que significa essa palavra? Que Deus se tornou o supridor das nossas vidas. Então, nós nada temos, nós nada somos, mas é Deus quem realmente, pela graça e a misericórdia dele, tem sustentado a cada um de nós, e nós reconhecemos isso, muitas vezes entregando nosso dízimo, a nossa oferta. E é só isso. Agora, se a pessoa não tem essa experiência de fé, respeito, certo? Mas a coisa não é simplesmente esse tipo de comentário, jogar isso num ventilador, porque o fato é que isso não é verdade. Certo? Fato é que nós estamos aqui diante de uma experiência no capítulo número 4, de dois homens, João e Pedro, dois homens que a vida deles... Vou falar um negócio para vocês. O negócio do Pedro era pescaria. O negócio dele fechou, irmãos. O ramo do Pedro fechou. A partir de Jesus, olha que negócio esquisito. A partir de Jesus na vida dele, acabou. Né, Fabrício? Fechou o negocinho dele. Porque ele ganhava, o pão dele era peixe, ele pegava peixe para comer, ele pegava peixe para vender, sabia disso? Jesus entrou na vida dele, a empresa dele teve que fechar. Porque Jesus falou para ele, você não vai ser mais pescador, agora eu vou te fazer pescador de homens. Amém, irmãos? Deus é fiel. Esse homem virou o bicho. Esse homem tinha até medo de morrer. Vocês sabem disso, né? Ele é um dos que traiu Jesus, né? Que nem a gente, né? Então, assim, esse homem tinha medo de morrer. Ele tinha medo de confessar para aquelas pessoas que ele era um dos que andava com Jesus e ele ser morto. Mas ele agora é outro homem, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da confiança de Deus, cheio da presença de Deus. Olha para as circunstâncias, olha para as realidades e não teme e não retroage e não volta atrás, porque ele sabe que Deus está cuidando da vida dele, que Deus está no controle da vida dele, que Deus está no comando da vida dele. Amém, irmãos? Na nossa vida também. Amém, igreja? Vamos encerrar aqui. A palavra de Deus fala aqui, olha, eu queria só completar aqui pelo texto, né? E a palavra de Deus fala que, apesar de tudo aquilo, né, eles foram soltos, né? E aí os caras armaram um esquema para eles. Assim, ó, vamos fazer assim, nós vamos soltar vocês, mas vocês vocês vão parar com esse negócio, certo? Esse negócio de ficar falando de Jesus,
Esse negócio de ficar falando de ressurreição, vocês param com esse negócio. Tá bom? Nós vamos soltar vocês. Ele combinou com eles direitinho, né? Mas você sabe como é que é esse negócio, né, irmão? Não é bem por aí, igual eu falei, não é uma coisa natural, né? Aí aqui no versículo 18, a palavra de Deus fala assim, chamando-os, lá em Atos capítulo 4, tá, irmãos? Já vamos encerrar. Eles falam assim, os caras pensaram que isso aqui já ia resolver a vida deles, né? Falou assim, chamando eles, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Tá bom, irmão? Então você entende isso também nessa época que nós estamos vivendo aqui agora, né? Às vezes é isso que as pessoas estão querendo chegar. Não, vocês vão falar em nome de Jesus, né? Hoje tem vários lugares do mundo que a igreja é muito perseguida. Nós, brasileiros, nós temos um momentâneo conforto. Mas não se iluda, viu? Porque isso também está aí nas entrelinhas, aí, não se iluda, né? Não se iluda. E tem lugares que isso é realmente lei. Né? A China é um desses países. A China é um desses países. Né? Agora, você vai ver lá na história da China, outro dia eu até mandei para os irmãos aí uma reportagem da UOL, onde a própria peste bubônica na Europa, que matou milhões, começou na China. A maioria desse tipo de epidemia começou na China. Depois, se quiser, eu mando para você também. Não estou falando de fake não, viu, irmão? Estou falando de coisa séria que o pessoal colocou. SARS, várias, começou na China. É interessante isso, né? Então, assim, e ali você sabe que o negócio ali é terrível, né? Existe na China uma igreja que serve a Jesus. Na China, para ser igreja, tem que ser escondido, irmãos. Não é igual aqui não, vai reunir, vamos lá em tal lugar, não é nada disso. Inclusive, tem até um livro que fala, a igreja da China, ela é subterrânea. A igreja da China é subterrânea, irmãos. Ela é debaixo da terra, ela tem que viver desse jeito, escondida. Porque o negócio lá é complicado. Então, esse pessoal, essas autoridades, pegaram e falaram, chamou eles e falaram, vocês vão parar de ensinar o nome de Jesus. Versículo 19, aí eles responderam, porém, Pedro e João, julgai vós se é justo, diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmão, você podia responder comigo aqui agora, falar comigo aqui. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Amém, irmãos? Porque nós temos visto e ouvido. Pois, versículo 21, mas eles ainda os ameaçaram mais e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem se operara aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os príncipes, os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Em oração. Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu disseste pela boca de Davi, teu servo, por quem bramam as gentes, e os povos pensam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. E isso é maravilhoso, irmãos, porque vale a gente considerar aqui. A palavra de Deus fala que tudo o que fizeram com Jesus, de antemão, Deus já tinha determinado ser. Presta atenção nisso, irmãos. Não foi um projeto que deu errado, não foi um plano B, nada disso, irmãos. Na eternidade, Deus já tinha determinado todas as coisas, todos os fatos, quem seria usado, quem seriam os personagens, onde seriam os lugares, ou seja, o plano, o conselho estava todo estabelecido pelo Deus vivo e todo-poderoso, nosso Pai. Amém? Então a Bíblia fala que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus não saiba.
Presta atenção nisso, irmão. Eu fico até pensando, o negócio mais bobo de Deus ficar preocupado com o fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Mas esse é o nosso Deus, amém? Amém? Esse é o cuidado do nosso Deus. Olha como que Ele é esse Deus cuidadoso, zeloso, né? Então, assim, aí versículo 29 ele fala, agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E aí a palavra de Deus fala que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Eu queria que você saísse daqui hoje assim, bem cheio, né? Cheio da presença de Deus. Para você realmente, não é te dar uma estratégia, não é te dar uma referência técnica, um conhecimento tal. Não, estou falando de te dar realmente, de buscar, de nós buscarmos realmente, sermos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. A gente está começando o segundo mês do ano. E nada melhor da gente realmente buscar essa realidade. Porque dessa forma nós vamos estabelecer algo que vai ser maravilhoso para a nossa vida, para a vida que está ao nosso redor e para tudo aquilo que Deus quer fazer, né? Aonde você for, com quem você orar, com quem você aconselhar, com quem você der uma palavra, para quem você entregar uma mensagem, o Espírito Santo de Deus vai estar atuando aquilo, vai estar manifestando através do poder dele na minha vida, na sua vida. Isso não é bom, irmãos? Amém? E nós podemos, e Deus tem isso para nós, amém? Deus tem, ainda diante das barreiras, das dificuldades, né? Como dizer, dos ventos contrários, mas Deus tem esse privilégio para nós. Então nós temos que lembrar, né? Que o poder do nosso Deus é esse poder que manifesta a ressurreição dos mortos, né? Que pode dar vida àquilo que está morto, né? Que pode realmente restaurar no nosso coração algo que muitas vezes está abandonado, já está apagado, já está esquecido, talvez já está até, tipo assim, já está até enterrado, não vai dar, né? E Deus está ali para cumprir a sua promessa. Então a gente tem que lembrar disso, né? Que Deus é esse Deus. O nosso Deus, irmãos, né? É o Deus que pode o quê? Fazer com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Amém? Milhares, milhões de mulheres na humanidade, não só nesse tempo, irmãos, têm sido mães, porque o poder do nosso Deus opera, né, muitas vezes contrariamente àquilo que a ciência está indicando, né? E o nosso Deus também é o Deus que pode fazer com que o homem solitário viva em família. Amém? E nós somos uma família. Sabe por que a gente é uma família? Porque no plano eterno de Deus, Deus estabeleceu para a minha vida, para a sua vida, que a gente ia viver em família. Isso é muito bom, né? Amém? Apesar de a gente ser diferente, ter projetos diferentes, agendas diferentes, às vezes a gente não pode se encontrar, né? Eu tenho um irmão que ele quer correr comigo. Aí outro dia ele já me perguntou, que tênis que eu compro, papá. Eu já virei até conselheiro agora, viu, Marcelo? Agora eu já sou, como é que é? Coach para correr, sabe? Os caras já estão ligando para mim, perguntando que tênis compra, né? Eles estão achando que eu sou o cara, né? Nem sabe o sacrifício que eu faço para correr. Mas tá bom, né? Que vale a propaganda. Então, assim, eles estão pedindo conselho, aí eu dando conselho para ele, falei assim, eu quero correr com você, nós vamos marcar para andar. Aí eu falei para o Olímpio, não falei para ele para não ser mal educado. Esse negócio de marcar para andar ou para correr já é mais complicado, porque aí tem um problema da agenda, a gente tem uns compromissos. Como ele é meu irmão, né? Eu falo assim, até vou brincar com você, dá um jeito de correr aí, porque senão chega o dia da corrida, você nem treinou, né? Vai correndo aí, né? Porque às vezes não dá certo. Mas o fato é, irmãos, que isso é o que tecnicamente, muitas vezes, dificulta, né, o nosso contato, a presença naquilo que as pessoas gostariam ou não gostariam. Mas assim, o fato é que nós somos uma família. Eu preciso entender isso pela fé. Amém? Nós somos um povo, o povo de Deus, o povo que foi escolhido, né? Não é eu que estou falando, é Deus que está falando. Que nós nem povo era, Salmo 100. A gente nem era povo, mas Deus nos fez povo. Ele nos escolheu. E povo do seu pastoreio, né? Ovelhas do seu pasto. Amém? Então, o privilégio de Deus, cuidar de Deus. Lembre disso, dessas promessas. Leia a palavra de Deus, porque isso edifica a minha vida, fortalece a minha fé e também pode edificar a sua vida, fortalecer a sua fé. Às vezes você anda meio desanimado com alguma coisa, pode ser no seu ministério, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, né, no seu casamento, nos seus sonhos.
né? Não desista. Amém? Eu gosto de contar muito a historinha, às vezes eu falo sobre isso, porque assim, é assim que funciona, né? A pessoa fala, eu quero fazer missões na Índia, então começa a aprender o idioma da Índia. Começa a aprender, irmãos. Eu quero fazer missões na França, então você não está na França, mas começa a aprender o idioma, certo? Eu quero casar. A minha esposa, a Olímpia, é do tempo que casar ganhava enxoval, não sei se é assim, né? O pai preparava o enxoval, né, gata? Então, quando ela falou em casar, o pai dela tinha 2 irmãs. O pai dela comprou 2 malão. Sabe, malão é um baú. Lá em casa tem um. Lá na casa da minha cunhada tem outro. Ele comprou 2 baús e começou a colocar toalha, roupa de cama. Começou a fazer um enxoval, né? Mas falou em casar. Esse negócio veio acontecer 3 anos depois. Mas o fato eu estou dizendo isso só por referência. Se Deus deu um sonho para você, comece, mesmo que isso não seja fato, comece, compre o baú. Ok? Começa a colocar as coisas lá dentro. E começa realmente a esperar em Deus, com esperança. Se Deus te deu uma promessa de um filho, começa a se preparar para ser uma boa mãe, um bom pai. Porque se Deus te deu essa promessa, Ele vai cumprir. Amém? Porque Deus é fiel. A palavra de Deus fala, mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele nos ama. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? E vamos ficar de pé. Eu vou orar e a gente vai... vamos ministrar esse último cântico, Daniela, que você com a banda ministrou. Bênção demais. Eu acho que resume e fecha muito bem aqui aquilo que a gente gostaria de ministrar. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. É o que essa música está falando. Você tem alguma necessidade, alguma coisa, coloca agora diante do Senhor. Amém? Coloca diante de Jesus e certamente Ele vai operar algo especial nas nossas vidas. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigado por esse testemunho, Pai, de João e Pedro, naquela cidade, naquele lugar. Foi mais um testemunho, mostrando, Deus, o teu cuidado, o teu amor por nós, a manifestação do teu poder. E, ó Deus, essa noite nós estamos reunidos neste lugar, em teu nome. Agora nós queremos colocar a vida de cada um dos que estão reunidos aqui. Cada um aqui, Pai, cada coração, o Senhor sabe o que está em cada coração aqui. O Senhor sabe o que está sendo manifesto em cada mente, cada necessidade. Por isso, ó Deus, nós clamamos, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste uma resposta, que o Senhor traga uma resposta, que o Senhor traga a manifestação da tua vontade sobre cada uma dessas necessidades. Que haja cura, que haja livramento, que haja transformação, que haja consolo, que haja realmente, ó Pai, ânimo, alegria, uma nova disposição, uma nova visão, que haja também um frescor na alma, um refrigério na alma, Deus. O Senhor sabe, que o Senhor esteja realmente manifestando o teu poder sobre a vida do teu povo reunida nesse lugar. No nome de Jesus. E eu quero declarar mesmo, Pai, pela fé, que nesse lugar se reúne um povo cheio do teu Espírito Santo. Cheio do teu Espírito Santo, Pai. Um povo que realmente manifesta a tua vontade, que manifesta o teu poder, que tem alegria em fazer a tua vontade, que tem disposição realmente em gastar as suas vidas, vivendo aquilo que o Senhor tem no teu coração e no teu projeto eterno para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela manifestação da tua vontade sobre nós. É no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos e te agradecemos. Que o amor de Deus, esse amor maravilhoso, que excede todo entendimento, que a graça de Jesus, que nos educa, que nos instrui, que nos faz realmente entender que somos cidadãos do reino celestial, e que a instrução, a revelação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida do teu povo, reunida neste lugar e em toda a face da terra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada na sua vida, na sua casa, no nome de Jesus.